Não é possível ser cristão e ser de esquerda. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre este assunto e algumas pessoas comentaram dizendo que eu estava equivocado, que eu não tinha entendido o que era ser de esquerda de fato, mas eu vou provar para você com um pequeno corte de um vídeo por que não dá para ser cristão e ser de esquerda. Em um debate entre um pastor, um dito pastor, e o Lucas Pavanato, ele conseguiu provar por que não dá para ser cristão e ser de esquerda. Vamos ver aqui o trecho do vídeo e eu comento posteriormente. Não. Mas você é um cara mais de esquerda, né? Eu sou de esquerda. O que foi mais útil, na sua perspectiva, para o benefício dos mais pobres e vulneráveis? O cristianismo ou os partidos de esquerda? Para os vulneráveis? Isso, os mais pobres. Franklin, você vai topar esse tema que ele propôs? Pô, eu vou. Então, iniciei o tempo. Nós não temos como fazer exatamente essa analogia total. Primeiramente, porque você tem países como Coreia, como Japão. Olha a dificuldade que um pastor evangélico tem para responder se o que foi mais útil para os vulneráveis, para os pobres, o cristianismo ou os partidos de esquerda. Ele não consegue responder objetivamente. Ele não consegue responder objetivamente. E por que ele não consegue responder objetivamente? Porque entra em um choque. Entra em um choque. É óbvio que o cristianismo, historicamente e até hoje, é muito mais útil para os vulneráveis, para os pobres, do que qualquer partido de esquerda em qualquer lugar do mundo. Isso é óbvio. Mas o pastor não tem capacidade de responder objetivamente uma pergunta dessa. Vamos continuar. Estados Unidos, que eles não têm a esquerda, né? E não são só Mas eles. tem, pô. Inglaterra. Poxa, Bernie Sanders não é de esquerda nos Estados Unidos? Bom, esquerda. Você considera os democratas de esquerda? Então o senhor não conhece a esquerda. Me perdoe, não. Eu acho que... Mais uma vez, é sempre esse argumento. Você não conhece, você não leu, você não viu, você não sabe. É sempre esse argumento. Ah, se você acha que isso é ser de esquerda, é porque você não conhece a esquerda. Ninguém conhece a esquerda, então. Nem os esquerdistas conhecem a esquerda, porque é sempre uma coisa nova, é sempre uma coisa diferente, é sempre uma experiência diferente. E quando dá errado, não, isso não é de esquerda. Isso não é ser de esquerda. Você tem que estar reduzindo a esquerda a uma fração. Não, eu não estou reduzindo a esquerda. Eu considero a esquerda os sociais-democratas. Eu considero e sempre esquerda, sociais-democratas. Eu considero a esquerda os socialistas. Eu considero a esquerda os comunistas. Os comunistas. Alguém que pratica a ideologia que matou milhões de pessoas pode ao longo do ser tempo. Considerado de O esquerda. Primeiro o senhor precisa que eu responda. O marxismo, ele é uma Primeiro o senhor ideologia precisa que eu materialista. responda. Não, Isso é vamos lá. Materialismo histórico, O o cara não deixa senhor falar. primeiro precisa que eu responda. Eu pressupunha. O senhor não Sim, entende entendo mais que tampouco você. não entende a palavra de Deus. Eu entendo a palavra de Deus Então, mais que vamos você. lá. Não, senhor. Eu entendo. O Você senhor defende não ideologia de entende. gênero, Olha diz aí. que é cristão? A Bíblia fala que é homem e mulher, você vem aqui com... O Lucas pressionou ele e disse: você defende ideologia de gênero. O que ele diz? Eu defendo sim. Mas o cristianismo, a Bíblia, não é contra essas ideologias? Ele, como um pastor evangélico cristão, também deveria ser contra. Vamos continuar aqui. Ideologia de gênero? Quanto que o cristianismo morreu? Eu não Morreu julgo. muito, pela palavra de Deus, inclusive. O cristianismo matou Muitos muito. morreram. O cristianismo lá com o rei da Bélgica. mataram. O rei. Então, Sim. só que o Outra coisa aqui. O cara está argumentando contra o cristianismo porque no passado alguns líderes eles se usurparam do cristianismo para cometer atrocidades. Isso é verdade. Mas veja que ele está argumentando contra o cristianismo. O cristianismo. Aí o Lucas Pavanato coloca, não, pseudo-cristianismo. Isso não é cristianismo. Porque o cristianismo é o que diz as Escrituras, é o que está descrito nas Escrituras, é o que Jesus Cristo ensinou. Então, pessoas que se dizem cristãos e não vivem conforme Cristo ensinou, não pode ser considerado cristão.
Não pode ser considerado cristão. Então o pastor aqui está argumentando contra o cristianismo por causa de pessoas que se usurparam do cristianismo para cometer atrocidades. Jesus não ensinou isso. Então, e os pseudo... Jesus não ensinou isso. Marx pressupunha a Revolução Armada. Vamos pressupunha. lá. Sim, Opa. as Então, armas armada são é o quê? necessárias. As armas são necessárias. Presta atenção. Essa mesma esquerda que defende o desarmamento do cidadão está dizendo que as armas são necessárias para que eles possam alcançar os seus objetivos. Então, meu amigo, eles querem desarmar você, cidadão de bem, para que eles possam se armar e fazer prevalecer as suas ideologias. Presta atenção nisso. Jesus ensinou violência? Não, mas Então o senhor... pronto. Então você tá contrariando a o Bíblia. senhor está errado. A revolução não é o método do cristão. O senhor veio aqui A e revolução disse que não a é o polícia método do poderia cristão. matar aqueles Pra que se cometessem defender? crime. Sim, pra se defender, sim. Aqueles que cometessem crime. Atirar em Então, polícia? O cara atira Agora- na polícia e ele não mata? Olha a falsa equivalência aqui. Falsa equivalência. Ele é a favor de que a esquerda se arme, é contra a polícia exercer o seu papel de proteger a sociedade e proteger a si mesmo. É óbvio que nós não defendemos que a polícia saia matando por aí. Mas em um confronto em que o bandido atira na polícia, é óbvio que a polícia tem que revidar. Isso é óbvio, né? Mas aí ele faz essa falsa equivalência. De que, você é contra o armamento da esquerda, mas é a favor do armamento da polícia. Mas o policial é um agente do Estado. O policial é um agente do Estado para se fazer cumprir a lei. Né? Então, falsa equivalência. O senhor defende a morte Sim. para defender... E o apóstolo Paulo fala sobre... Aí acabou os gente argumentos. como o senhor. Aí agora E é só- uma vergonha pro evangelho. Acabou. Você defende O uma senhor é ideologia. uma vergonha pro evangelho. Primeiro, pastor, me desculpe, mas o senhor é que não conhece a Bíblia. O senhor é que é uma vergonha para o evangelho. Porque o senhor prefere defender as suas ideologias do que o cristianismo. É por isso que eu digo e sustento que não é possível ser cristão e ser de esquerda. Por quê? Porque em um momento como esse, em que existe uma tensão entre o que ensina o cristianismo e o que ensina a ideologia, e que ensina Marx, eles preferem ficar com Marx. Este é o problema. Eles vão preferir a ideologia. O cristianismo é contra ideologia de gênero, aborto, legalização de drogas, entre outras coisas mais. A ideologia esquerdista é a favor de tudo isso. Ela milita por tudo isso. Então o cristão que é de esquerda, ele vai abrir mão do que o evangelho ensina para ensinar e militar por aquilo que a sua ideologia ensina. Então é aquela frase que diz assim, você vai sacrificar a sua fé no altar da ideologia. Aí eles vão dizer, não, mas a esquerda é aquela que luta pelos menos favorecidos, pelas minorias e tal. E isso não é verdade. Não é verdade. A esquerda, sobretudo no Brasil, ela lançou mão de algumas pautas para que ela pudesse ter relevância. Se você for olhar em alguns lugares no mundo, a esquerda ela não é a favor do homossexual. Em alguns lugares do mundo, e sobretudo os países que os esquerdistas brasileiros aqui eles defendem, nesses lugares os direitos das mulheres não são observados. Nesses lugares, homossexuais são assassinados, são mortos. É só você olhar para o que acontece no Irã, Afeganistão, na própria faixa de Gaza. Tá entendendo? Então a esquerda no Brasil e alguns outros países, elas usurparam-se de algumas pautas e trouxeram para si, porque elas entenderam que isso daria voto, os colocaria sempre ali no poder. Mas o evangelho ensina sobre caridade, sobre bondade, isso muito antes de existirem esses partidos políticos. Foi Jesus Cristo quem disse que nós não devemos fazer o bem só para os nossos amigos. Foi ele que disse que se nós fizermos o bem só para os nossos amigos, nós não estamos fazendo nada de diferente do que fazem os fariseus.
E é por isso que ele ensina a nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por quem nos persegue. A ideia de repartir o pão não vem da esquerda, vem da Bíblia. E aí você vai dizer, não, mas é o comunismo que ensina a igualdade social. Não, o comunismo e o socialismo, eles querem implantar a igualdade social à força. E a igualdade que eles querem implantar é miséria para todo mundo. Vai nos países aí, Venezuela, Cuba, entre outros, em que os líderes da nação são riquíssimos, enquanto o povo passa fome. O Evangelho ensina que nós devemos fazer isso voluntariamente. Eles gostam de usar o texto de Atos, né, onde as pessoas traziam ali, vendiam as suas posses e traziam para a igreja, para que fosse repartido para os mais necessitados. Eles gostam de usar aquele texto para dizer, olha aqui o comunismo onde está aqui, olha o socialismo onde está aqui. Não, senhor. No comunismo, o Estado é quem obriga as pessoas, né, a fazerem essa partilha. É o Estado quem faz isso. No cristianismo, não. No cristianismo, a pessoa faz isso voluntariamente, de boa vontade, por aquilo que Cristo fez no coração dela, pela transformação que houve no coração e na vida dela. Aí você vai dizer, mas os cristãos não estão fazendo isso. Muitos cristãos não fazem isso. Estão acumulando riqueza, estão fazendo... O cristianismo é aquilo que Cristo ensinou. O evangelho é aquilo que está na palavra de Deus. O que passar disso é subversão. Você não pode culpar o cristianismo por aquilo que pessoas estão fazendo fora daquilo que Cristo ensinou. Certo? E aí o esquerdista vai dizer, mas você também não pode culpar o esquerdista por fazer aquilo fora daquilo que os representantes de esquerda, que Marx, que Hegel, que entre os outros ensinaram. Não, eu sou contra o marxismo, sou contra as ideologias de esquerda, justamente por aquilo que eles ensinaram. Justamente por aquilo que está escrito nos livros de vocês. Certo? Então, não é possível ser cristão e ser de esquerda porque o esquerdista sempre vai encarar o evangelho como uma verdade subjetiva. Ele sempre vai encarar o cristianismo como uma verdade subjetiva que deve estar alinhado com a sua ideologia. Mas deve ser o contrário. A minha ideologia, ela deve estar subordinada ao evangelho de Cristo. Se houver tensão entre um e outro, eu tenho que abandonar minha ideologia para viver o evangelho. Eu quero sugerir um livro para vocês, aqui ó, de Nancy Pierce, Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo de Seu Cativeiro Cultural. Esse livro é muito, muito bom, muito bom. Você vai entender que o evangelho de Cristo não é uma verdade subjetiva, ela é a verdade absoluta. E não existe nenhuma ideologia que sobrepõe-se ao evangelho. Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aí a sua opinião. Se você prefere a sua ideologia ao invés da sua fé em Cristo, você não é cristão.